E aí, professor, hoje nós vamos falar sobre os tipos de erosões. Mas primeiro nós vamos falar sobre as fases do processo erosivo. A primeira parte do processo erosivo acontece quando o solo ou o material que está acontecendo na erosão pode ser desgastado por vários agentes. Pode ser a chuva, o vento, pode ser até o sol. Daí depois tem o transporte dos material que está sendo quebrado, e daí depois vem a deposição dos materiais, que é mais ou menos o que eles descansam, tipo, eles ficam parados lá. Daí agora, professor, eu vou falar sobre a erosão eólica, que é a minha favorita. Basicamente a erosão eólica é aquela que acontece pelo vento, e ela basicamente pega grãos de areia, poeira ou do solo que já tá quase saindo, e o vento consegue transportar ela de um lugar para o outro. Daí, no caso, a erosão eólica vai conseguindo degradar as pedras e as montanhas pelo caminho. O principal dano ambiental que pode acontecer nessa erosão eólica é o soterramento de solos férteis, que são solos próprios para as atividades agrícolas, que no caso pode ferrar com toda a plantação aí, né? Aí também uma parte sobre a erosão eólica é que ela funciona muito melhor num lugar onde só tem uma pedra, sem muita coisa pelo caminho. Ela vai funcionar muito melhor, vai quebrando melhor as coisas. Agora a gente vai falar sobre a erosão pluvial, que é aquela lá que é da chuva. Uma gotinha de chuva é de boa, né? Mas daí se você vê uma chuva que tem muita gota de água, né? Você vai ver que vai fazer muito dano pro solo. Pode deixar o solo bem ruim, quebrado. Que no caso as gotas da água vão tirando as partículas de terra do solo. Depois disso tem a enxurrada, que ela vai lá e transporta os grãos de terra. A erosão pluvial, que no caso é da chuva, ela acontece sem intervenção humana, então a gente não faz nada, basicamente é natural, é a chuva que faz isso. Agora vamos falar da erosão fluvial, que é a erosão do rio, que basicamente a água vai degradando o leito e as margens do rio. E também ela vai soltando partículas de pedra, terra, argila e etc. Essas pedrinhas. Basicamente esse desgaste do rio pode acabar formando cânions e vales. E o transporte dessas partículas vai sendo levado pelo rio. E dependendo da força do rio, pode levar até pedras grandes e pedras pequenas, dependendo da força do rio. E a depositação dessas partículas acontece quando a correnteza diminui, formando praias fluviais ou planícies inundadas. Agora eu vou falar sobre a erosão glacial, que é a erosão do gelo, né? Porque o gelo é o gelo. Daí, basicamente, na erosão do glacial, acontece um movimento de uma imensa massa de gelo que pode causar o atrito das rochas, deslocando materiais e produzindo informações sobre o relevo. A erosão glacial, ela basicamente raspa e desgasta o terreno com os fragmentos de gelo que ficam nas pedras. Ela basicamente arranca e deposita o material. Daí, quando o gelo derrete. E pode acabar formando vales em formato de U e também os morrenas, e também pode acabar alterando a paisagem do lugar. Agora eu vou falar sobre a erosão marinha, que é uma das mais fortes. A erosão marinha acontece quando tem um costão na água, e daí a água fica batendo no costão, e esse costão vai sendo fragmentado por causa das ondas e a água batendo. Por isso que é uma das mais fortes e também é uma das mais perigosas para nós. Só que daí, na minha opinião, a pior erosão é a erosão pluvial. Por causa que imagina que você tá na sua casa e você tá pintando o seu Bob Goods, comendo o seu morango do amor com um recheio de pistache, e do nada começa a chover e sua casa desmorona e você morre. Ia ser muito triste, né, professor? Então esse foi o vídeo e tchau.